Oi, pessoal, tudo bem? Vocês sabiam que no dia 21 de abril nós comemoramos o Dia Mundial da Criatividade e Inovação e que essa data foi criada pela ONU com a participação de 80 países? E sabem por quê? Porque esses 80 países se deram conta de que as respostas que a educação vem dando já não dão conta do que vem acontecendo no mundo contemporâneo, esse mundo que muitos estudiosos chamam de mundo VUCA, que é uma sigla, o V, né, de volatilidade. Quem leu Modernidade Líquida, do sociólogo Bauman, né, já deve estar sabendo mais ou menos do que eu estou falando aqui. As coisas são muito voláteis, né, elas logo terminam, né, o tempo de duração delas é muito curto. O U, né, de uncertain, que é uma sigla em inglês, as coisas são incertas. O C de complexo e o A de ambiguidade. Então a gente vive esse mundo que é volátil, um mundo caracterizado pela compressão do tempo e o espaço, promovido pelas mídias digitais especialmente, né? Tanto que parece que cada vez mais a gente tem menos tempo. Tá? E como é que a escola fica, então, gerindo, né, todas essas questões lá no seu espaço? Vamos pensar na sala de aula, né, no chão da fábrica, como eu gosto de dizer. Eu, que sou professora de língua portuguesa, para quem não sabe, e também escritora infanto-juvenil. Então, essas questões me preocupam sobremaneira. Bem, então eu fiquei sabendo, pessoal, dessa data da comemoração do Dia Mundial da Criatividade, num post que foi feito pela jornalista Karen Cardial. Eu a sigo no Instagram e super recomendo que vocês sigam também. Ela trabalha com educação, com literatura para as infâncias e juventudes e também com a publicação da revista Educação e a revista Ensino Superior. E eu li uma matéria, então, que foi feita pela Karen, onde ela entrevista, então, a autora do livro, que é a Luciane Bonamigo Valls. E eu estou falando deste livro aqui, Criatividade Contagiante, como a escola pode nutrir o pensamento criativo. O meu é uma edição Kindle, tá, pessoal? Mas ele tem também na versão física. Vocês também podem comprar, né? Eu acho até melhor, assim, pra gente... Eu gosto de fazer anotações e tal. Aqui também dá, mas eu tinha tanta urgência de ler o livro, eu fiquei tão curiosa, que eu já comprei logo pelo Kindle para não esperar a entrega de livro, né? Eu fiquei realmente muito curiosa. E aí é interessante porque a autora, né, ela é psicóloga da URGS, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela é mestre em criatividade pela State University of New York. Então, ela tem toda uma capacitação voltada para essa área da criatividade, então ela é uma profunda estudiosa sobre o assunto. Tanto que no livro, né, ela abre assim, os capítulos iniciais justamente discutindo o que é a criatividade, né, como promover essa tal criatividade. Claro que não existe uma única definição, ela vai citar vários autores. Aliás, pessoal, as referências bibliográficas desse livro são vastíssimas, muitas indicações de livros, inclusive de literatura infantil, que podem ser utilizados nas práticas que ela indica. Muitos vídeos, eu acessei a vários vídeos que são maravilhosos, que inclusive a gente pode compartilhar com os nossos alunos. Então é o que eu digo aqui, ó, ela não só discute teoricamente o assunto da criatividade nas escolas, mas ela desenha, ela mastiga, ela mostra o passo a passo de como a gente pode reverter, de certa forma, a lógica escolar, que se a gente for pensar, né gente, até hoje, o formato da escola que nós temos, pelo menos aqui no Brasil, é uma escola que segue muito os moldes da escola do século XVIII, já a começar pela disposição da sala de aula, né, o professor lá na frente, as classes todas enfileiradas, o professor passando o conteúdo e demandando as mesmas respostas para as mesmas questões, os mesmos instrumentos para 50 alunos, né? O que eu estou criticando? Sim, eu de certa forma estou criticando, inclusive aquela frase, né, que eu mesma usei muitas vezes, que quem faz a escola é o aluno. Não importa qual seja a escola, se o aluno for dedicado, ele vai se sair bem em qualquer uma delas. Ok, mas e aquele aluno que não se formata? Aquele aluno que não se enquadra, que muitas vezes é a maioria, né, dos alunos, não é a minoria. Então, e como é que a escola responde para esse tipo de aluno? Então,
Tudo isso a autora vai problematizar no livro dela. Então agora, assim, sem mais delongas, eu vou ler para vocês um trechinho de um capítulo para vocês perceberem como é didática a abordagem da autora, ok? O que a autora faz, né, em muitos capítulos para problematizar a questão da criatividade? A autora se vale de exemplos da literatura infanto-juvenil. Então, em dado capítulo do livro, a autora menciona o livro Ei, tem alguém aí? De John Steingader. Então, ela fala aqui, né, que existe um trecho muito interessante nesse livro sobre a importância das perguntas. Isso é uma questão chave no livro. Durante muitos capítulos e ao longo dos capítulos, a autora vai sempre discutindo que a escola deveria valorizar muito mais as perguntas do que as respostas, né? Inclusive a maneira como as questões são feitas, em via de regra, marque a resposta certa, né? Mas e como a gente chega na resposta? Será que eu só tenho uma maneira de chegar na resposta? Então, a habilidade de fazer perguntas seria uma das habilidades a serem perseguidas por uma escola que tem como foco a promoção da criatividade. Bom, aí voltando a esse livro, né? Ela diz que nesse livro, Ei, tem alguém aí, aparece Mika, um extraterrestre, que conversa com o menino Joaquim, explicando a diferença da postura diante das perguntas e das respostas. Mika afirma: uma resposta nunca merece uma reverência, mesmo que for inteligente e correta. Nem assim você deve se curvar para ela. Quando você se inclina, você dá passagem, continuou Mika. E a gente nunca deve dar passagem para uma resposta. A resposta é sempre um trecho do caminho que está atrás de você. Só uma pergunta pode apontar o caminho para frente. Se a gente for pensar nessa discussão do extraterrestre, né, que é um dos personagens do livro, está justamente a base da construção da ciência. Porque se toda a ciência fosse construída, né, pessoal, com apenas uma única resposta, o conhecimento científico não avançaria. Então, as respostas para as questões científicas, como para as questões da vida, costumam ser provisórias, né? Tem um ditado que diz que a gente deve ter dúvidas permanentes e certezas provisórias, porque é assim que as coisas funcionam, né? As coisas são dinâmicas. Então, a autora sugere aqui que este livro, né, que é exatamente esse, Ei, tem alguém aí? É esse o nome do livro. É muito bom para se fazer uma discussão acerca da importância de se fazer perguntas. Tá? E assim ela vai citando outros livros que vão nessa linha, como Tesselina, da nossa escritora Glaucia de Souza, né, aqui de Porto Alegre, e outros tantos. E aí o que eu acho interessante nesse livro é que depois de cada discussão e de cada proposta que a autora faz, né, às vezes de atividade para que se promova, né, a criatividade, ela termina com um capítulo sempre e se. Como perguntar é chave nesse processo todo, né, no desenvolvimento do processo criativo, a autora termina, então, sempre, via de regra, os capítulos com essa pergunta e se, e nesse e se vai dando sugestões de coisas que a gente pode fazer na escola. Então, por exemplo, e se valorizarmos mais as perguntas na escola? E se mudarmos nossa forma de fazer perguntas para os alunos? E se fizermos mais perguntas de possibilidade, como sugere a autora Catherine Hayden, que ela cita aqui no livro? E se perguntarmos mais vezes quais podem ser as diferentes formas de construir, por exemplo, uma casa, de consertar um carro, então a gente pode levantar essas perguntas, né, que abrem para possibilidades e que vão exercitar o pensamento criativo. E se mudarmos nossa forma de responder às perguntas dos alunos? E se não nos apressarmos tanto para dar uma resposta, permitindo que eles construam o caminho que leva até as respostas possíveis? E se perguntarmos para os nossos alunos sobre as curiosidades que eles têm, sobre os assuntos que estamos trabalhando? E se houvesse um horário para que cada aluno pudesse pesquisar sobre essas curiosidades? E se perguntarmos para os nossos alunos sobre as suas curiosidades em geral? E se perguntarmos que assuntos fora os tradicionalmente ensinados na escola, eles gostariam de estudar? E se houvesse um mural de perguntas no qual cada um pudesse escrever as perguntas que tivesse? E se os alunos, e por que não todos os educadores, com curiosidades semelhantes, pudessem em alguns momentos reunir-se para explorar essas curiosidades?
E se, ao final de cada unidade ou projeto trabalhado, os alunos pudessem listar todas as novas perguntas que surgiram durante o processo e que ainda estão sem resposta? E assim ela vai, pessoal. Então, assim, o livro é bárbaro, bárbaro, interessantíssimo, com muitas referências de literatura infanto-juvenil que podem ser mediadas em sala de aula como disparadores para discussões, que não vê o livro como utilitário, vamos deixar bem claro isso, mas que são livros potentes para promover grandes debates e despertarem, né, essa matriz de curiosidade que está ali adormecida em cada um dos alunos, pessoal. E fora que tem exemplos, assim, a exaustão de links, indicações de links, de livros, para que a gente possa pesquisar, estudar e construir unidades inteiras, né, de projetos visando a criatividade, o desenvolvimento da criatividade na escola. Então fica aí a minha sugestão de hoje, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Sigam a Karen Cardial, eu vou colocar depois no texto aqui, né, abaixo do vídeo, o Instagram da Karen, porque as pessoas preocupadas em promover o pensamento crítico, uma educação de qualidade, uma educação alinhada com os novos tempos, pessoas interessadas, né, em promover uma educação que faça essa gurizada pensar, eu super recomendo, sigam a Karen Cardial e leiam este livro, pessoal, que seguramente vai acender muitas luzinhas aí nos neurônios de vocês e na criatividade de vocês também. Beijo grande e até a próxima dica. Abrir um livro e se entregar à imaginação.